começou quando eu folheava uma revistinha, Raio de Luz. Eu gostava muito de ler e gosto até hoje. E enquanto lia as matérias cristãs, me deparei com uma matéria falando sobre o projeto Desperta Débora. E aquilo me despertou, convidando mães para se tornarem intercessoras pelos seus filhos. E tinha também ali uma ficha para a gente preencher, para se comprometer a orar 15 minutos diários pela juventude brasileira. Não somente pelos seus filhos biológicos, mas também pelos filhos da nação. E ali eu me empolguei e imediatamente preenchi a ficha, enviei para o endereço e intensifiquei minhas orações. E em poucos dias recebi em minha casa um grande envelope contendo todo o material do projeto e uma carta que dizia assim: querida coordenadora. Eu me assustei, mas aquilo calou dentro de mim. E naquela mesma época, naquele mesmo ano, em 1997, eu começava de forma voluntária um trabalho numa rádio, a Rádio Sinai, um programa que era para despertar as mães, despertar as mulheres. E o programa Espaço Mulher estava começando ali em maio de 97. Comecei a divulgar o projeto Desperta Débora no programa Espaço Mulher, aproximadamente no final de abril de 97 para início de maio. Enquanto eu fazia o programa, recebi o telefonema de uma mãezinha que dizia: Rose, você não me conhece, eu estou ouvindo você falar deste projeto e eu gostaria de te pedir para vir aqui na nossa igreja falar sobre esse projeto para incentivar as mães para se tornarem também intercessoras. Você pode vir? Eu prontamente concordei e então nós agendamos para o dia 20 de maio de 1997. E aquele dia ficou como um marco, como uma data oficial do início do projeto Desperta Débora aqui em Conquista. Eu conheci esse projeto há 20 anos atrás, ouvindo a rádio Sinai, o programa Espaço Mulher com a Roselene, e ela falando com muito amor para as mães a respeito deste projeto e convidando mães para se ingressarem neste projeto. E meu coração ardeu naquele momento quando eu ouvia. Imediatamente eu liguei para a Rádio Sinai, perguntando para a Roselene se ela podia ir na Igreja Metodista falar do projeto Desperta Débora para nós. Combinamos a data, foi no ano de 1997, nós marcamos uma tarde de quarta-feira e nós convidamos as mães da igreja e pedimos para que cada uma levasse uma outra mãe para ouvir a respeito desse projeto. Fomos ali e implantamos o projeto, levamos o material e explicamos para as mães e houve uma adesão muito boa naquele dia. E Rose já saiu dali com uma agenda intensa para visitar as igrejas das irmãs que estavam presentes, para falar também, para implantar o projeto Desperta Débora. O projeto fala de filhos, de salvação de filhos, de como nós podemos clamar a Deus e Deus responder nossas orações para que nossos filhos sejam abençoados. É algo que exerce uma atração muito grande sobre as mães. A partir daquele momento, uma igreja após a outra começou a nos convidar para ir levar aquele projeto, para incentivar as mães para fazer o mesmo. É um projeto que realmente fala de mães que oram, mães que intercedem pelos filhos. Milhares de mães estão orando pelos filhos. Você já pensou? Milhares de mães orando. Sabemos que os pais também oram, mas as mães de joelho, como diz o slogan, né? Fala, mãe de joelhos, filhos em pé. E a história do projeto Desperta Débora nos empolga porque conta-se assim: o pastor Jeremias Pereira, juntamente com o pastor Marcelo Gualberto, que são da Igreja Presbiteriana do Brasil, estavam no GECOE 95, na Coreia do Sul, que é a Consulta Geral para a Evangelização Global.
E ali tinha pastores, missionários do mundo inteiro. E num determinado dia, num estádio da Coreia do Sul, foi chamada à frente para ser consagrados jovens que se comprometiam com a obra missionária. E naquele dia, 100.000 jovens se comprometeram. Eles ficaram tão maravilhados com aquilo, o pastor Jeremias Pereira conta que, juntamente com o pastor Marcelo Gualberto, eles conversaram e pensaram: precisamos ter algo semelhante no Brasil. Vamos levar esta ideia para o Brasil. E o que chamou a atenção deles foi que foi feita uma menção às mães que oraram para que aquele evento acontecesse. Ao chegarem no Brasil, o pastor Jeremias Pereira convidou a sua esposa, Ana Maria, para começar algo semelhante aqui. Com a leitura de Juízes 5, eles foram inspirados a colocar o nome do projeto Desperta Débora. Nessa passagem de Juízes 5, nos conta a história de uma mulher que era juíza em Israel e que, ao ver o seu povo sendo perseguido e prestes a ser consumidos pelo inimigo, ela convocou o exército de Israel, que era liderado por Baraque, para clamarem ao Senhor. E diz a Bíblia que clamaram ao Senhor. A gente imagina que ela deve ter liderado um movimento de oração, porque conta-se que ela estava debaixo das palmeiras, no monte, e a gente imagina que aqueles filhos de Israel subiam a ela para pedir conselho. E ela aconselhava-os, e por certo, incentivando-os a buscar ao Senhor, a se arrependerem. E ela disse assim para Baraque que eles deveriam ir à luta, que Deus estaria com eles. E Baraque, apesar de ser um chefe de exército, um guerreiro, disse assim para ela: só iremos se tu fores conosco, Débora. E ela respondeu: certamente irei contigo, Baraque. Esta mulher Débora é inspiradora por ela ser um exemplo de mulher estrategista, trabalhadora, diligente e estrategista. Uma mulher que não recuou diante daquela ameaça dos filhos de Israel estarem sendo prestes a ser destruídos pelo inimigo. Ela, além de ter liderado o movimento de oração, ela profetizou que a vitória seria certa, convocou os filhos de Israel para a guerra e ainda participou também da batalha. Nos primeiros anos em que a gente começou a falar do projeto e implantar em todas as igrejas que nos convidavam, houve um tempo que Vitória da Conquista ficou em terceiro lugar em número de Déboras cadastradas. Nós tínhamos mais de 1.000 Déboras cadastradas para serem mães intercessoras com o compromisso de orar diariamente pelos filhos. E Vitória da Conquista só perdia em número de Déboras cadastradas para Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Acredito que essas mães que já fizeram seus cadastros, preencheram sua ficha, continuam sendo mães intercessoras. Acredito que a trombeta continua tocando, conclamando as mães a orarem pelos seus filhos, usando a expressão que a juíza Débora usou no seu cântico, quando ela se auto-ministrou, dizendo: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te. E Deus continua chamando mães para estarem diante dele, clamando a Deus pela vida dos seus filhos. Eu louvo a Deus por participar desse projeto Desperta Débora. Louvo a Deus pela vida de Roselene, que é uma mulher assídua nesta grande obra que o Senhor entregou na mão dela. Meu nome é Marilândia Miranda Silva da Costa, sou coordenadora das Déboras, sirvo ao Senhor ali na Igreja Batista Central. Nós organizamos viagem das Déboras, que nós possamos nos levantar como Déboras em Vitória da Conquista,
para que o Senhor possa, através das nossas vidas, salvar nossos jovens, nossas crianças, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos casamentos possam ser salvos pela ação do poder de Deus através das nossas vidas. Ao longo desses 20 anos, muitos são os testemunhos de mães que tiveram suas vidas renovadas, restauradas e que foram alvos das suas próprias orações. E, é claro, dos filhos que foram salvos e que tiveram suas vidas transformadas. Não somente em Vitória da Conquista, mas em todo o Brasil e também em outros países onde o projeto tem chegado. Com a ajuda de mães que voluntariamente têm se levantado, conforme Débora também relatou no seu cântico, que voluntariamente o povo se levantou para lutar pelo povo, pela sua nação. Assim também nós temos visto mães se dedicando voluntariamente. E em cada lugar que a gente chega para falar do projeto, uma mãe ou algumas mães se colocam voluntariamente para serem coordenadoras, para serem auxiliares, para estarem incentivando outras mães, e assim o projeto tem andado. Cada vez mais mães têm se despertado para abraçar o projeto, é por isso que chegamos até aqui. Eu estou muito feliz por estar aqui participando dessa festa do Projeto Débora, porque eu sei que esse projeto nasceu no coração de Deus e que esse projeto é um projeto que cresce assim, cada dia tem crescido esse projeto. Eu tenho aqui o meu fruto, né, que eu era missionária ali no Bruno Bacelar, quando eu convidei a minha vizinha, que era a Maria Novaes, e ela veio. E aí hoje está nesse projeto, inclusive como cantora do projeto oficial, e ela está firme. Você vai ter seus frutos, como eu posso ter o meu Amém. fruto, que é a Maria. Que Deus te abençoe. Amém, viu, irmãs? Amém. Fico muito agradecida, né? Assim, por a missionária Lourdes ter me trazido para esse projeto, onde eu estou sendo muito abençoada. Também a Roselene, essa mulher guerreira, essa mulher abençoada. Quero dar os parabéns para todas as Déboras, né? Que o Senhor abençoe cada uma com toda sorte de bênçãos e vitórias. Faço parte do Projeto das Déboras há 18 anos. É um projeto maravilhoso. Venha você, quando escutar a propaganda na rádio, venha fazer parte desse grupo de mães que oram pelos seus filhos. Que o slogan é Mães de Joelhos e Filhos em Pé. Eu tenho de 19 anos que eu participo das Débora, do Encontro das Débora. É um encontro que vale a pena. É mãe que ora pelos filhos, é mãe de joelho e filho em pé. Foram dezenas de mães, de mulheres dedicadas que têm se colocado lado a lado para expandir essa ideia, que mães de joelhos, filhos em pé. Em Vitória da Conquista a gente teve lá no início algumas que nos sustentaram, nos apoiaram de uma forma assim, bem precisa. Posso lembrar de Damares Freitas, que foi a primeira, Mariângela, da primeira quadrangular, que está conosco até hoje, Beth, da Peniel, Irmã Lula, da Segunda Igreja Batista, Irmã Glória, Vilmar, e agora minha memória vai lembrando de tantas coordenadoras que têm chegado, Giovana, missionária Lourdes, que tem nos auxiliado de uma forma maravilhosa, e não somente mães biológicas, mas também mães espirituais, porque moças também, solteiras, têm abraçado o projeto. E não somente mães e moças jovens, mas até mesmo pais, que nós chamamos os baraques, né? E ultimamente já temos também o grupo Homens de Coragem, que tem se dedicado a interceder pelos filhos. Nós ficaremos aqui muito tempo citando vários nomes de coordenadoras que têm se levantado para nos ajudar nesse projeto. São muitas. Irmã Zene da Belém, Marilândia da Central. E minha memória está aqui, olha, lembrando de tantas que são tão importantes. A gente citou o nome de algumas para representar dezenas de mães que têm se colocado como mulheres que coordenam o projeto junto com a gente e levam cada vez mais longe
esta mensagem. Desperta, Déboras, mães de joelhos, filhos em pé. Ninguém ora por um filho como uma mãe. Imaginem milhares de mães orando juntas.